Bom, boa noite a todos. Tá, tô gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, tá? À noite. Ah, esse vídeo eu tô tendo que produzi-lo porque a gente não conseguiu encaixar alguns horários para fazer webconferência. Eu consegui fazer com os tutores, mas a gente teve alguns desencontros aí operacionais para viabilizar uma conversa com vocês. Peço desculpas por isso. Bom, eu vou estar fazendo fracionado em tamanhos menores, 3 vídeos, tá? Um primeiro, que é este aqui agora, eu vou optar pelo primeiro para falar sobre a apresentação. Depois eu vou fazer um falando sobre o artigo síntese e as dúvidas, e um terceiro, mais breve, todos vão ser breves, não é? Falando sobre a formatação. E vamos produzindo mais a partir da demanda de vocês. Bom, o que é apresentação e qual é a ideia? Primeiramente, que fique claro que vocês podem fazer o trabalho a partir da solicitação de vocês com até 5 integrantes no grupo. Isso não é um problema, tá? O importante é que haja o diálogo, a reflexão. Vou começar a falar pela apresentação porque ela é mais simples. Então, essa apresentação ela tem que ter qual finalidade? A apresentação é do artigo de vocês. Então vocês vão comentar sobre esse artigo que vocês elaboraram. E o que deve envolver essa apresentação? Primeiramente, não é uma boa apresentação de um trabalho científico, ela deve se preocupar com os ouvintes, entende? E que o ouvinte acompanhe o seu argumento. Tá? Então, se você vai falar sobre gestão governamental, e importante, vocês têm me perguntado sobre o limite do tema. Falar de gestão governamental, a gente tem um leque muito grande. Inclusive, vocês podem resgatar e aprofundar em esferas federais temas que vocês já desenvolveram no seminário 2 e no seminário 1. Não há problema. Eu vou dar um exemplo de uma colega de vocês que me fez a consulta perguntando se ela poderia falar sobre o sistema prisional. Excelente tema, né? O presídio ele está dentro do universo da gestão pública, da gestão governamental, seja ela estadual, seja ela federal, e até uma cadeia pública no âmbito municipal. Mas como ela vai fazer essa reflexão? Essa que é a riqueza, que argumento ela quer apresentar. Entende? Então, esse comentário breve que eu fiz é sobre a temática. Vocês têm uma liberdade muito grande de temas a escolher. Caso tenha uma dúvida muito acentuada em relação a algum tema, só nos perguntar, manda uma pergunta para mim, tá? Eu tenho tentado responder o mais rápido possível. Tá legal? Meu celular, todos têm contato. Podem me mandar um zap que eu respondo também. Bom, retornando. O que deve envolver essa apresentação? A gente tem que preocupar com o ouvinte. E vocês nessa apresentação vão falar do trabalho escrito de vocês. Então vocês têm que se preocupar com 4 coisas. Eu vou fazer aqui 4 perguntas orientadoras para a preocupação, para orientar, para nortear a construção dessa apresentação. A primeira pergunta é o seguinte: o seu público, quando a gente fala de apresentação, nós estamos falando de um público que quer ouvi-lo. Então, o seu público quer, primeira questão, saber o que você estudou e por quê. Então, se alguém estudou presídio, por que estudou presídio? Aí você vai comentar, olha, a literatura, o porquê envolve a relevância. E comumente, num bom artigo científico, a gente aborda a relevância, seja ela social, seja ela acadêmica, seja ela acadêmico-científica, seja ela profissional. Então, vou repetir. Por que a gente estuda algum assunto? Esse assunto pode ser social, ele pode ser profissional, ele pode ser acadêmico, ele pode ser científico. Se você consegue, numa produção acadêmica, trazer esses 4 pontos, uau, você tem um belo de um trabalho.
uma bela de uma argumentação, um belo de um porquê deste assunto ser investigado. Então, a primeira questão que vocês devem buscar numa apresentação é o que você estudou e por quê. Segunda questão, como você conduziu o seu artigo, a sua pesquisa, a sua reflexão, a sua argumentação? E esse como você conduziu, ele tem que ser de maneira geral, de forma geral. Tá? Por quê? Porque o seu interlocutor, ele quer entender o que você está falando. Então você tem que apresentar, de maneira geral, como foi a condução. Como o trabalho de vocês é um artigo síntese, este artigo, quando você for falar, essa segunda questão, são os argumentos. Como que é o fluxo argumentativo que você desenvolveu ou desenvolverá? Se você fez um trabalho empírico, como que foi o método desse trabalho empírico, caso você tenha conseguido realizar? Se você fez um estudo de caso, também. Tudo bem? Então, repetindo, primeira questão, o que você estudou e por quê? Segunda questão, como você conduziu o seu artigo de forma geral? Terceira questão agora, o que você descobriu? O que merece atenção no seu argumento que você quer demonstrar? O que foi nesse seu envolvimento teórico ou empírico, o que merece destaque? Tudo bem? E por fim, quais as implicações desse seu trabalho? O que você viu de relevante desse trabalho para a área de gestão governamental ou para outras áreas relacionadas? Veja, essa apresentação verbal ela deve possibilitar conscientizar as pessoas sobre um tema e estimular o interesse delas em ler o seu texto. Então, quando vocês fizerem essa apresentação, sim, vocês podem editar, sim, vocês podem usar diversos outros recursos para passar minimamente essas 4 questões. O que você estudou e por quê? Você pode colocar nesse porquê os aspectos científicos e literatura. Você pode colocar como você conduziu sua pesquisa de maneira geral, pondo os tópicos ao lado. Você pode apresentar o que você descobriu com fotos e por aí afora. Bom, você tem a criatividade. Por que eu optei em sugerir que vocês fizessem um vídeo e não fizessem a apresentação? Porque eu quero ver o trabalho de vocês também. Entende? Eu quero conseguir ver todos os trabalhos antes da gente emitir a nota e tudo mais. Mas não é só uma questão de nota, é também uma questão de dar importância a essa produção de vocês. O tempo é de até, a gente estabeleceu, né, aproximadamente 10, 15 minutos, 20 minutos, né, para vocês fazerem esse vídeo, comentando do trabalho de vocês. Bom, resumindo o que eu comentei aqui, a apresentação oral de vocês é para ser realizada num vídeo. Quem quiser só mandar o link para nós, quem não quiser colocar no YouTube, tranquilo. Quem quiser, perfeito. A ideia da apresentação é permitir que eu também, não só os tutores, venhamos acompanhar a oralização dessa investigação que vocês fizeram, investigação teórica. Tá? Outro vídeo eu vou comentar sobre o que é esse artigo síntese que a gente espera. Mas essa é a finalidade, que neste artigo envolvam 4 aspectos. O que você estudou e por quê. Segundo, como você conduziu esse artigo, seus argumentos, de forma geral. Terceiro, o que você descobriu. E quarto, as implicações dos seus resultados. Tudo bem? Qualquer dúvida sobre a apresentação, me mandem contato, tirem lá uma dúvida no fórum de dúvidas. Tá? Bom, eu vou agora encerrar esse vídeo. Muito obrigado. E vou produzir um outro para vocês.